Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam então muito bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Estamos no terceiro programa e hoje vamos ter convidado. Já sabem, temos à terça-feira a análise, o rescaldo da jornada. À quinta-feira teremos sempre um convidado especial. Já o vou apresentar. Primeiro, apresentar o nosso habitual painel aqui de comentadores. João Rodrigues, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. E João Pedro Oca, que pela fatiota hoje até diria que és tu o convidado, mas não é o João Pedro o nosso convidado, é sim Francisco Pinho Sousa, comentador também da Eleven. Francisco, muito obrigado por estares aqui neste nosso programa. E vou começar precisamente por ti, Francisco, dar-te já as honras também de te integrares aqui na nossa conversa. Tivemos Liga dos Campeões, duas boas notícias, o Sporting e Benfica, o Sporting já estava apurado, mas acaba por ser a confirmação também com uma exibição, enfim... o possível, mas lançando vários jovens, Ruben Amorim consegue essa questão também de reforçar o balneário. O Benfica consegue apurar-se. O Futebol Clube do Porto, por outro lado, acaba por sucumbir perante o Atlético de Madrid. Já sabemos que nestas andanças tem esta valência. Uma equipa resultadista, mas que por vezes lá consegue então estes resultados positivos. Pergunto-te, antes de mais, um apanhado e um balanço mais geral sobre esta fase de grupos das equipas portuguesas. Obrigado, Mário, e obrigado também à dupla de Joões. De facto, penso que o Benfica acabou por superar, de certa forma, as expectativas, não é? Com esta passagem num grupo exigente. É verdade que este não é o melhor Barcelona de todo, aliás, é o pior Barcelona, diria, dos últimos largos anos, 20 anos, possivelmente. O Sporting, claramente, a conseguir ultrapassar um grupo exigente, Besiktas à parte, diria que o Dortmund e o Ajax são equipas de grande nível. O Sporting conseguiu qualificar-se apenas atrás do Ajax, e o Porto tinha uma tarefa muito complicada. Chegou à última jornada com a hipótese de se apurar, mas entrou na zona de conforto do Atlético de Madrid, num jogo mais truculento. Caiu na teia do Atlético, não é? Caiu claramente na segunda parte, porque o Porto faz uma boa primeira parte e podia perfeitamente ter ido a vencer para o intervalo, não fosse a exibição também do Oblak, que acho que esteve muito bem. Agora, para variar. Sim, para variar, continua a ser um salva-vidas, uma equipa que é muito competitiva, sobretudo pela forma como joga sem bola. E de facto acho que foi uma espécie de desilusão, porque o Porto provou durante a fase de grupos que podia ter conseguido também o apuramento, e teríamos tido esse feito de ter as três equipas presentes nos oitavos de final. Ainda assim é uma ótima notícia vermos o Benfica e o Sporting, e agora veremos, claro, o que é que vai ser do sorteio. Não será certamente fácil, mas as hipóteses podem aumentar. Por exemplo, se calhar uma equipa como o Lille, que foi o primeiro classificado, é o mais apetecível desse sorteio. Em teoria é o mais apetecível. Se olharmos também para o que o Lille tem feito esta temporada, era um grupo de nível médio, ou médio-baixo, se olharmos só à realidade da Liga dos Campeões. O Lille foi o primeiro classificado, portanto será o adversário mais convidativo, em teoria, para o Benfica ou para o Sporting. João, vamos começar pelo menos bom, ou seja, o Futebol Clube do Porto. A notícia menos boa, que foi essa eliminação do Futebol Clube do Porto, também contra as nossas apostas. Não nos estão a correr bem neste início de programa, mas Sérgio Conceição atribuiu a expulsão do Wendel como o momento decisivo desse encontro. Concordas? Achas que foi esse o ponto-chave para a eliminação do Futebol Clube do Porto perante o Atlético de Madrid? Mais uma vez, cumprimentos para todos. É assim, eu normalmente não sou muito favorável quando os treinadores, pelo menos em público, responsabilizam os jogadores, ou quase. E Sérgio Conceição acho que já não é a primeira vez que o faz. Jorge Jesus também acho que é um pouco usar e dizer nisso. Nós até falávamos em off, e eu acho que o lance de Wendel, sinceramente acho que não é um lance para vermelho, mas acho que Wendel foi ingênuo, até porque tinha acontecido tão pouco tempo antes a expulsão de Yannick Ferreira Carrasco. 3 minutos. E há sempre uma tendência em qualquer jogo para dar uma espécie de compensação. O jogo estava duríssimo, estava numa fase à sul-americana, digamos, e acho que foi fácil expulsar Wendel. Acho que não é um lance para expulsão, mas acho que Wendel, um jogador que que vem da Bundesliga e tudo mais, deveria ter mostrado mais sangue frio, e acho que foi ingênuo. Mas não acho que seja por causa disso que o Porto foi eliminado. Como
Já foi aqui dito e bem, o Porto, a meu ver, fez um jogo bom, principalmente na primeira parte, criou várias oportunidades. O Black voltou a provar porque é dos melhores guarda-redes do mundo, muito seguro. Mas depois o Porto também fiquei com essa ideia, caiu na teia do Atlético. Lá está, o Atlético joga muito sem bola, que também joga muito no contacto físico, joga muito na picardia, no duelo, e o Porto acabou por ser, entre aspas, um bocadinho engolido. E a verdade é que durante 10 minutos praticamente não se chegou, e eu fico com a ideia que o Porto também ficou muito desconcentrado com tudo isso que aconteceu, porque o Porto a partir daí praticamente acabou e não mais conseguiu criar oportunidades. Acho que vendo, lá está, foi ingênuo, foi imprudente, deveria ter tido sangue frio. Sei que não é fácil num jogo com este contexto, e os nervos havia muitos nervos de parte a parte, mas a verdade é que o Atlético estava com 10 e o Porto com mais um poderia ter ali mais hipóteses de acabar por desfeitear o Atlético. Mas lá está, acho que não foi por aí, porque o Porto, depois dessa expulsão, praticamente em termos ofensivos deixou de criar oportunidades. E o jogo estava muito quente a partida. Eu acho que o Porto deveria ter tido mais sangue frio de não cair, lá está, naquele jogo de picardias que acabou por praticamente acabar com o encontro. Depois o Atlético em 2 ataques acabou com o desafio. Acho algum amargo de boca, porque o Porto claramente podia ter passado, fico mesmo com essa sensação, podia claramente ter passado, podia ter vencido o Atlético, tanto no Dragão como em Madrid. O Porto foi melhor do que o Atlético no Wanda Metropolitano. Portanto, eu acho que o Porto estava num grupo muito complicado, recheado de históricos, mas mostrou futebol para passar claramente. Também fez um grande jogo em Milão, mas ainda a tua questão em relação ao Vendel, acho que não é um momento-chave, sinceramente, acho que não. João Pedro, ainda não falámos, também cumprimentar-te e dizer que vamos fazer aqui uma ponte entre o Futebol Clube do Porto, que já começamos aqui a analisar, e também a equipa do Benfica. O Futebol Clube do Porto, o João entende que não foi por aí, que não foi a expulsão que não decide tudo. Sérgio Conceição tem a opinião contrária. Quanto à equipa do Benfica, e vou-te pedir para encadeares o teu raciocínio também na exibição dos encarnados, acaba por cumprir aquilo que se esperava. O Benfica vence, precisava de ganhar e de esperar por outro resultado que acabou por acontecer, que era também uma possibilidade grande, digamos, o Barcelona poder perder frente à equipa do Bayern de Munique. Portanto, o que eu te pergunto é, quando olhaste para o grupo do Futebol Clube do Porto e o grupo do Benfica, acreditavas neste desfecho para uma e para outra equipa? Olá a todos, sim, a fatiota justifica-se, porque é um facto de falar de uma noite de gala, fato de gala, falar de uma noite de gala. Mas tens de nos avisar quando assim for. Ok. Estamos aqui a testuar. Até porque é histórico Sporting e Benfica coincidirem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e seria ainda mais histórico 3 equipas portuguesas estarem lá, e de facto seria fantástico. Mas é isso que tu estavas a dizer, eu ia precisamente falar, que pergunta-me tu fizeste, foi, quando nós olhamos para o sorteio, se calhar não diríamos que as duas equipas que estão agora na fase a eliminar seriam apuradas. Talvez achássemos que o grupo do Sporting seria teoricamente o mais fácil dos 3, e se calhar não colocaríamos o Ajax do nível a que esteve, não é? Porque o Ajax fez 6 vitórias em 6 jogos e está obviamente num nível completamente diferente, assim como o Liverpool já seria completamente diferente, e o Bayern. Portanto, também havia a questão Messi, não é? Messi estando no Barcelona era completamente diferente. É claro que o Bayern e o Liverpool acabaram por confirmar esse favoritismo, mas acho que, olhando assim para o cômputo geral, obviamente que acaba por ser um fracasso o Porto não ter passado, mas olhando para aquilo que foi a Liga dos Campeões, a fase de grupos que a equipa fez, os jogos podia ter ganho, por exemplo, em Milão, o jogo podia ter ganho em Madrid, o jogo podia ter ganho também no Dragão frente ao Atlético, fica com a sensação de que sabe um pouco, mas não deixa de ser uma fase de grupos, eu não vou dizer positiva, mas não é assim tão negativa a do Futebol Clube do Porto. Obviamente que nós temos que olhar para os grupos depois daquilo a forma como vão andando os grupos, e o Benfica à partida se calhar também não era favorito a passar, e depois, à medida em que foi ganhando, ganha aqui 3-0 ao Barcelona, vai a Camp Nou fazer a exibição que fez, obviamente que depois as expectativas aumentam e a exigência também aumenta, e se o Benfica não tivesse passado seria um fracasso, obviamente, porque atendendo às condicionantes do grupo e ao facto do Barcelona jogar em Munique e jogar em casa com o Dinamo. Portanto, é olhar um bocadinho para aquilo que vai sendo o grupo, mas não olhando para aquilo que é, à partida, a qualidade dos adversários. Portanto, obviamente que o Sporting fez um trabalho fantástico. Ninguém esperava que o Sporting ganhasse por 3-1 ao Dortmund em casa, da forma contundente como o fez, e cumpriu com o Besiktas e depois ganhou ao Dortmund. Portanto, acaba por ser o Besiktas todos cumpriram, na verdade. É verdade, mas o Benfica não cumpriu com o Dinamo fora, e ontem também se meteu a jeito na segunda parte, olhando para esse jogo. O Benfica, obviamente, que entra muito forte, tem uma oportunidade
incrível logo aos 25 segundos do jogo, aquela do Yaremchuk e do Rafa. Depois o Dinamo também responde com uma perdida incrível. Se o Jorge Jesus nunca tinha visto uma perdida tão... incrível. Se o Jorge nunca tinha pior do que a do Seferovic. Claramente, aquela é claramente pior que a do Eu vi no estádio Seferovic. quando vi é incrível o falhanço, é que aquilo é um lance de Acabou o Seferovic ainda estava ali um bocadinho no ar, a do Tsigankov estava mesmo ali junto à relva, mas obviamente é muito mérito para o Benfica, tem que se dizer isso. O Benfica fez bons jogos com o Barcelona, acabou por fazer bons jogos com o Dinamo Kiev. O Jorge Jesus deu um dado ontem interessante, que é o Benfica só sofreu golos do Bayern de Munique em toda a fase de grupos, não é? E um gol do PSV também, salvo erro. sofreu um gol na Luz do PSV. Mas pronto, mas acabou por passar. E o tal gol anulado, aquele gol em Kiev, que era o balde de água. Ou seja, o Benfica já tem um percurso grande nesta Liga dos Campeões, já são 10 jogos. Sim, ele fez isso. E não deixa de ser um dado interessante em relação ao Futebol Clube do Porto. O Porto podia ter marcado, teve oportunidades para isso, mas depois entrou na teia do Atlético e eles são muito fortes. O Simeone tem uma fase muito interessante. Ele diz que está há 10 anos na equipa e a equipa continua a emocioná-lo. E é de facto fantástico ver esse lado emocional do Simeone, porque os jogadores do Atlético festejaram aquele apuramento e aqueles golos no Dragão como se estivessem na final das Champions. Eu acho que isso diz muito daquilo que foi a importância do jogo e que foi de facto a dificuldade que o Porto criou, mas infelizmente não conseguiu passar. É verdade. Sem dúvida. Foi de facto um jogo, como o João dizia, de faca nos dentes. Falámos na antevisão nesse encontro disso e provou-se. E em relação ao Sporting, dá só esta nota, que o Ruben Amorim utilizou o 11 mais jovem de sempre do Sporting na Liga dos Campeões, média de idade inferior a 24 anos. Estreou jogadores que eram os mais jovens de sempre. Claramente. É que dava a ideia que o Sporting estava a perder por 4-0 e depois ia lançando Nazinhos, Gonçalo Esteves, Sugos. Ou seja, na Liga dos Campeões parecia que estava a jogar na Taça de Portugal com todo o respeito. Portanto, é assim que se ganha ao balneário. E o Ruben Amorim não tinha nada a perder, de facto. Obviamente teve a perder 2.700.000 euros. O Sporting faz um bom jogo. Faz um bom jogo. E o Ajax não faz muitas alterações, tirando o Tadic. Claro, exatamente. Quer dizer, trocar o Tadic pelo David Neres, quer dizer... O Sporting rodou mais a equipa. Rodou muito mais. O Sporting mudou 7, 8 jogadores. E, portanto, isso diz muito da forma como o Ruben Amorim conquista o balneário nesta forma. Antes, Francisco, já te passo a bola, porque eu quero aqui ouvir o João sobre um tema que me parece também importante relativamente ao Benfica. Andamos aqui a bater bolas entre Porto, Sporting e Benfica. Há uma questão que também salta à vista, que são os assobios a Jorge Jesus na segunda parte do jogo de ontem, do jogo do Benfica, perante a equipa do Dinamo de Kiev. Entendeste esses assobios? Falávamos também ainda antes do programa que há adeptos do Benfica que parece que já estão naquele limite com o treinador do Benfica. É por aí que se explica que o Benfica seja assobiado estando a vencer 2-0 e estando praticamente qualificado para a próxima fase da Liga dos Campeões? Sim, é assim. Ontem no Estádio da Luz acho que teve um ambiente muito estranho, porque normalmente, ainda mais, a verdade é que o Benfica, quer se quer não, apurou-se deixando para trás um Barcelona, e há 17 anos que isso não acontecia. E acho que estava o clima perfeito para um grande ambiente no estádio, de comunhão, a equipa, com os adeptos, e a verdade é que estava um ambiente muito estranho no fim do jogo. Claro que havia palmas, houve cânticos, mas sempre de uma forma algo tímida, e até os jogadores no relvado se percebia que não estavam... Parecia que não estavam muito à vontade, sabiam que apesar daquele apuramento não tinham ainda reconquistado os adeptos. Estava um ambiente estranho no estádio, um ambiente de festa, mas muito comprometido, como se tivemos aqui um episódio positivo, mas sabemos que se for preciso no domingo as coisas voltam a correr mal. Até porque a exibição não foi muito convincente. Exato. E o Benfica também se mete segunda parte. O Benfica mete-se a jeito para isso, porque após a primeira parte, o Benfica acho que foi bastante competente, entrou com tudo, com ganas para resolver cedo, apesar da grande oportunidade do Dinamo. Mas o Benfica teve um futebol envolvente, criou oportunidades, sempre com a posse de bola, e na segunda parte, de uma forma algo inexplicável, deu praticamente o jogo ao Dinamo, deu-se à morte um pouco. Quer dizer, se o Dinamo marca um golo, e com o ambiente que estava no estádio, já com muitos assobios lá está, seriam mais Jesus e muito complicado. E aí não haveria ninguém que salvasse Jesus, penso eu, se o Benfica, com o Bayern de Munique esmagado o Barcelona e que depois de um 2-0 na Luz, o Benfica não passasse, acho que aí não haveria mínimas condições. Mas em relação aos assobios, acho que é estranho, acho que houve muitos assobios de facto a Jorge Jesus e mesmo antes do jogo houve muitos assobios, mas eu acho que já é praticamente inevitável o divórcio. Ou há aqui um volte-face, como aconteceu, por exemplo, em Mas o divórcio agora ou no final da época? É assim, ou há aqui um volte-face em 13-14, se bem se recorda, o Benfica acabou a fazer uma grande época, mas Jesus foi muito contestado em outubro, novembro, a equipa jogava mau futebol, e depois, como por milagre, o Benfica a partir de janeiro começou a jogar um grande futebol, e Jesus que outra vez a graça dos adeptos. Eu acho que agora não faz sentido mesmo tirar Jesus depois do apuramento europeu, mas com 2 jogos no Dragão e também com a questão da Taça da Liga, que eu acho que não vai ter grande importância aqui, acho que o que vai mandar aqui são os 2 jogos no Dragão. Acho que se o Benfica ficar a 6, 7 pontos da liderança vai fora da Taça,
acho que será muito complicado justificar a continuidade de Jorge Jesus, mesmo sabendo que Jorge Jesus raramente se demite de algum projeto e a indenização não será propriamente baixa, portanto o Benfica tem aqui também um grande problema para lidar. Agora, quer dizer, a massa adepta do Benfica está muito cansada, porque até num jogo destes em que o Benfica está a ganhar e está praticamente apurado, vê a equipa a fazer uma segunda parte muito má, muito fraca. João, mas também há uma coisa que é, o Benfica, não sei se concordas comigo, mas de 3 objetivos, eu acho que o Benfica já alcançou um. Não tinha alcançado antes deste jogo, mas agora já alcançou um. Que é chegar pelo menos aos oitavos de final dos campeões. Acho que é um objetivo... E era um objetivo importante. É importante, não só financeiramente, porque o Benfica já ganhou mais dinheiro do que em qualquer outra campanha, foram mais de 54 milhões. Isto chega aos oitavos de final e agora os adversários... O próprio Jorge Jesus era um objetivo a meias, porque com Bayern e Barcelona a prioridade era a Liga Europa. Eu acho que Jesus tentou ser... Mas agora estando nos oitavos e tendo em conta que até pela frente o objetivo. terá um adversário certamente muito difícil, acaba por dos 3 objetivos, um pelo menos está... O Benfica é excelente, o Benfica está em todas, como se costuma dizer. Eu acho que Jesus aí tentou ser habilidoso, claramente, e responsabilizado, o objetivo está cumprido, somos eliminados, tudo bem, a Champions do Benfica já foi boa. A questão aqui é que os adeptos olham muito para o contexto nacional, bem ou mal, e a verdade é que a derrota com o Sporting acho que foi muito traumatizante para os adeptos do Benfica, acho que foi mesmo muito. A forma como o Benfica perdeu e foi completamente dominado em termos táticos, em termos técnicos, acho que foi muito marcante, vai demorar muito até o Benfica se poder levantar dessa derrota, e acho que Jesus, o estado de graça, que era muito reduzido, acabou por completo. E os adeptos do Benfica acho que estão muito em pânico com os 2 jogos no Dragão, porque o histórico do Benfica no Dragão já de si não é grande coisa e os adeptos estão muito em pânico com isso. Agora vamos imaginar que o Benfica consegue ganhar os 2 jogos ou passar na taça e até empatar, como empatou na época passada em que fez um bom jogo. E tudo muda. Pode criar ali um elan tremendo para o resto da época. Porque o bom e o futebol é que muda de 360, muda completamente. Agora, o Benfica tem que ser muito mais regulado nos jogos, quer dizer, o Benfica é uma montanha russa de emoções, faz uma boa primeira parte, faz uma segunda parte muito fraca, não consegue conquistar a confiança dos adeptos. E pronto, e já sabe que o adepto do Benfica, por norma, também é um pouco estranho nisso. Então, depressa vai de euforia, de aplausos e de ambiente incrível, como aconteceu no 3-0 ao Barcelona. Quer dizer, não há muito tempo, viveu-se uma noite de gala na luz, no 3-0 ao Barça, parecia tudo uma maravilha. E agora é um inferno autêntico. Mas mantenho que vai ser complicado a Jesus, em termos motivacionais, dar a volta aos adeptos, digamos. Francisco, aproveitando aqui a deixa do João, vamos focar-nos aqui em 3 coisas. Nesta, perceber quais é que são os objetivos de Jorge Jesus e como é que Jorge Jesus pode sobreviver, entre aspas, a esta situação de maior contestação, ainda que se tenha qualificado, e ao mesmo tempo fazer a ponte para Sérgio Conceição, que objetivos terá agora pela frente para fazer uma boa temporada no Futebol Clube do Porto e o mesmo para Ruben Amorim. Consegues contextualizar os 3 e, no fundo, encadear objetivos para os 3 treinadores nesta altura? Sim, há um objetivo desde logo que é prioritário para os 3, que é lutar pelo título de campeão e, obviamente, também pelas restantes competições nacionais, excetuando no caso do Porto, que já não tem qualquer hipótese na Taça da Liga, mas que sempre foi uma competição também um bocadinho desprezada para os lados do Dragão. Quanto a Jorge Jesus, como dizia o João Pedro Oca, já cumpriu de facto um objetivo, que era apurar a equipa para os oitavos de final, e agora vamos a ver, claro, tudo depende sempre do sorteio, porque eu creio que há de facto adversários que são praticamente inultrapassáveis. Eliminar um Liverpool nesta altura é praticamente impossível, o Manchester City igualmente, mas lutar com o Lille ou até com esta Juventus pode ser possível. E a própria Manchester United eventualmente pode dependerá da evolução, não é? Claro, da forma como a equipa estiver também em fevereiro e março. Parece-me que atingiu esse objetivo, mas aqui vou também entroncar naquilo que o João Rodrigues dizia, ou seja, não é fácil aceitar que uma equipa, isto na perspectiva dos adeptos do Benfica, oscile tanto de rendimento, porque ontem o Benfica, com bola, faz uma boa primeira parte, ou seja, conseguiu criar ali uma boa dinâmica com João Mário, com Pizzi, Rafa e Yaremchuk, solta, a equipa solta, a dinâmica. A titularidade do Pizzi? Não me surpreendeu, até porque eu estive na Luz na terça-feira, na antevisão do jogo, e fiz essa pergunta ao Pizzi e deu para perceber ali também as escolhas dos jogadores para falarem antes dos jogos não são à toa. Mas por isso uma coisa, Pizzi, que foi, não digo muito, mas foi subiado no estádio ontem também. Foi sim. Um dos jogadores mais assobiados. Há uma relação. Mais uma relação um pouco... Também o Pizzi, antes do jogo, também leva uma valente a subir dela. Muito grande. Sim. E o Pizzi, que é um jogador que de facto não tem encaixado num modelo de Jorge Jesus, curiosamente vinha inspirado porque fez um belíssimo gol contra o Sporting, jogou pouco tempo, mas marcou um grande gol.
e parecia que podia ser a opção, de facto. Eu acho que assentava nas características de uma equipa que tinha que ser dominadora, tinha que ser mais dinâmica e rápida a trocar a bola, e foi isso que se viu. Depois, na segunda parte, o Benfica admite-se um bocadinho de ter a iniciativa, e acho que isso é a tal parte complicada de perceber, sim, de perceber, e desde logo a parte complicada de aceitar na perspectiva dos adeptos, porque viram o Benfica competir bem perante o Barcelona em casa e esperavam que a equipa continuasse a ter ascendente ofensivo, e isso não aconteceu. O Benfica até podia ter sofrido um golo e colocava ali o apuramento em causa, porque ficava sempre a mais um golo de cair fora da Liga dos Campeões. Eu acho que nesta altura também tem que convencer do ponto de vista exibicional, sobretudo neste tipo de jogos em que há de facto uma superioridade da equipa do Benfica face ao adversário em todos os planos. Parece-me que os objetivos a nível nacional continuam intactos, logicamente. Na Liga dos Campeões, a ver, vamos. Quanto a Sérgio Conceição, acho que poderia atacar a Liga Europa se o campeonato não fosse, de facto, a grande prioridade sempre dos três grandes. Uma coisa é a Liga dos Campeões, que obriga, de facto, que uma entre equipa... uma e outra, Conceição vai primeiro... Acho que vai dar prioridade ao campeonato, não tenho muitas dúvidas. Embora esta Liga Europa seja atrativa, também apura para a Liga dos Campeões, mas em caso de vitória. E será... ser uma das Ligas Europas mais competitivas em termos de... Sim, a ideia é essa, até porque o novo modelo competitivo, não é? Barcelona... Exatamente. O novo modelo competitivo diz logo diretamente para os oitavos de final, não é? Agora há um play-off e depois é os oitavos de final. Exatamente. Acabando com os 16 avos, é para fazer esse upgrade. Mas eu acho sempre que o Porto é um clube muito de Champions, digamos, não sei. Não... Sim, o Porto, é um clube de Champions, mas que ainda assim tem bons exemplos na Liga Europa, não é? Automaticamente um candidato a vencer a Liga Europa. E este século ganha uma Taça UEFA e uma Liga Europa, sim. Estás lá a explicar um Ou clube. seja, uma das últimas vezes em que esteve na Liga Europa. Porque o Porto é um habitué Champions. Né? Sim, exatamente. E parece-me que podia atacar esse objetivo. Seria até prestigiante para a carreira de Sérgio Conceição. Mas o campeonato, a partir do momento, as equipas portuguesas estão a entrar um bocadinho na lógica dos grandes clubes, dos principais campeonatos, que é chegar à Liga Europa e pensar no modo gestão. Daí, ultimamente, as equipas portuguesas não chegarem tão longe na Liga Europa. Se bem que o Benfica foi em gestão a 2 finais da Liga Europa. É verdade, mas era um plantel muito competitivo. Era um plantel com qualidade. Os adversários também não tinham qualidade que agora se calhar essa é outra questão. Repara, o Benfica... Recordo numa das épocas, despacha Newcastle, Bordeaux, estavam perdidos a meio da tabela no campeonato e chegaram... Fenerbahçe nas meias finais. É diferente. 13-14, sim. Tottenham, Juventus, aí já foi. Sim, aí claramente diferente. Aí muito mais meritório, e aliás, quando nos recordamos das campanhas do Jorge Jesus de chegadas à final da Liga Europa, a 13-14 é sempre muito mais enfatizado. Aliás, a meia final com a Juve, de facto, foi um jogo, ou foram 2 jogos, no caso, impressionantes. Até porque era uma grande equipa, a Juve na altura, importa não esquecer. Parece-me que a prioridade será sempre o campeonato. Quanto ao Sporting, prioridade no campeonato, sim, mas não há grande pressão na Liga dos Campeões, não é? Logicamente, daqui para a frente o objetivo mínimo foi alcançado, oitavos de final. Claro que se, como falávamos há pouco, o adversário for o Lille, ou uma equipa com a qual o Sporting consiga competir no plano técnico, no plano tático, parece-me que terá sempre a ambição de poder passar para os quartos de final. Mas creio que o objetivo está alcançado e creio que foi alcançado até com algum brilhantismo. E, Francisco, pegando aqui, por exemplo, na questão do Benfica e do Sporting, imaginando que os jogos com o Barcelona e com o Borussia eram nos oitavos de final, ambas as equipas passavam, ou seja... Tanto aqui pode também dar uma amostra ou um exemplo daquilo que tanto Benfica como Sporting podem fazer, mesmo perante um adversário mais complicado. Obviamente que é outro contexto, mas sim. Não vamos já descartar, não é? Acho que sim. Claro que sim. Acabamos por ter aqui 2 questões, não é? O Barcelona muito mais fraco em relação a outros. Mas é o Barcelona, Dortmund sem Haaland, mas pesa, efetivamente. Claro. E há aqui a questão de poder haver motivação e na altura, até pelas questões de Covid e assim, há equipas que podem estar mais desfalcadas do que outras e, portanto, há aqui uma série de fatores. O Porto eliminou os Juventus do ano passado, quer dizer, há aqui coisas que podem acontecer. Exatamente. Para concluir, Francisco, mais alguma coisa em relação ao Sporting? Não, para concluir, de facto, acho que a prioridade para os 3 será sempre o campeonato e vão colocar o foco principal em ganhar a Liga. No caso do Sporting, revalidar o título, o Porto e o Benfica a regressar às conquistas. Eu penso que a Europa não será uma prioridade para o Futebol Clube do Porto, para o Benfica e para o Sporting. Jogando neste contexto, trata-se sempre de ser uma prioridade, mesmo sabendo que não será fácil passar aos quartos de final. Muito bem, agora vamos falar da figura e do fora de jogo, um momento mais e um momento menos desta semana. Eu vou apelar ao poder de síntese dos 3, que eu sei que não é fácil. João Pedro, momento mais e menos da semana.
Eu vou dar o exemplo e vou ser muito sintético. O Hugo, que se tornou o mais jovem de sempre, já falámos sobre isso, mas eu gosto sempre de ver estes jogadores a aparecerem e a forma como ele falou depois do jogo foi muito interessante, Luís. O facto de estar aqui mostra que os jogadores que estão ali na academia a treinar todos os dias, com muitas dificuldades, têm a porta completamente aberta. E o Ruben Amorim abriu a 3, 4 jogadores e eu acho que é sempre valorizar. O momento mais, e isto podia dar muita conversa, mas eu vou ser muito sintético, menos aliás, é muito sintético, é em relação ao facto de voltarmos a ver jogos com estádios vazios. Enfim, o Ajax Sporting, ver através da televisão e ver novamente os jogadores perante estádios vazios, custou-me mesmo imenso. Espero que não seja... E é uma pena que em Amsterdão o ambiente é incrível. Provavelmente vai ser uma realidade que vamos voltar a ver. Era uma consagração mas de facto, da festa do já há muito Ajax, tempo que não o víamos e custa de facto voltar a sentir essa realidade. O Bayern de Munique, Barcelona ontem novamente sem adeptos e é uma coisa completamente diferente, sobretudo porque passamos quase do 80 para o 8 novamente e custou-me muito ver... É depressivo, gostou muito de ver João Rodrigues. essa situação. Também vou ser muito sintético. A figura Gilberto, lateral do Benfica, de patinho feio. Nunca pensei a ouvir. É verdade. Gilberto. De patinho feio, a menino querido, o terceiro anel. Ontem foi quase um jogo de consagração para ele. Foi aplaudido por todo o estádio. E é justo, o Gilberto tem revelado uma faceta interessante, que é, parece talhado para jogos grandes. E este ano da Champions, ele de cabeça faz um grande jogo em casa contra o Barcelona. Marcou também, exato. E faz um grande jogo contra o Bayern de Munique, agora faz um grande jogo. Lá está, tínhamos falado contra o Sporting, parece cada vez mais que foi uma aposta falhada, claramente o Hazard parece um jogador mais desligado. E o Gilberto tem um grande sentido de compromisso, vê-se que adora o clube, já tem ali uma relação de empatia totalmente inesperada com os adeptos, e a verdade é que neste momento acho que é um titular indiscutível do Benfica. O lado negativo vai para o Barcelona, porque está a atravessar uma crise absolutamente sem precedentes em termos financeiros e em termos desportivos. Uma equipa como o Barcelona, se nos dissessem há 2, 3 anos que o Barcelona estaria fora dos oitavos da Champions e que estaria em dezembro, portanto a 16 pontos do primeiro lugar na Liga Espanhola, quer dizer, ninguém acreditaria. É um clube que deu um trambolhão enorme, não tenho a dúvida que se vai reerguer, é um dos maiores clubes do mundo, mas bateu no fundo e não se adivinham tempos fáceis para Xavi. Ainda não houve o efeito de Xavi, digamos assim, a equipa continua a jogar muito pouco e os objetivos desportivos vão caindo uns atrás dos outros. Francisco. O mais vai para Ruben Amorim precisamente por aquilo que o João Pedro Oca falava, ou seja, coragem para apostar em jogadores mais jovens num contexto de Liga dos Campeões e para continuar a potenciar um modelo de jogo bem definido, uma equipa que teve essa coragem para sair, jogar desde trás, mesmo com a pressão muito forte da equipa do Ajax dentro do seu 4-3-3 e portanto acho que há que dar mérito, evidente, não ter... neste caso, medo e ter ousadia para queimar etapas. Acho que isso é fantástico. O meu destaque negativo vai para a equipa que ficou em último lugar, precisamente no grupo do Sporting, para o Besiktas. Acho que... Uma pobreza. Uma pobreza autêntica, uma equipa absolutamente anticompetitiva. Acho que não será difícil encontrar. E atenção, porque... Olhamos para plantéis claramente menos regrados, com menos experiência. O Sheriff Tiraspol fechou a fase de grupos com 7 pontos, ganhou o Real Madrid, conseguiu não perder os jogos com o Shakhtar. Uma equipa com investimento, com Pjanic, exatamente, com sem dúvida. não é? Isto mostra muito também que as equipas turcas têm muitas irregularidades, podem ter muitas estrelas, mas parece-me que os métodos de treino não estão, digamos, a par da qualidade individual de alguns jogadores, tirando o Galatasaray do Fatih Terim, que de facto... tem algumas estrelas e vai conseguindo também fazer bons jogos na Liga Europa. O Fenerbahçe do Vítor Pereira com um percurso de algumas dúvidas e este Besiktas foi uma equipa que esteve num plano muito negativo mesmo nesta fase de grupos. Ora bem, nós antes de avançarmos para a zona de apostas vamos ter aqui mais uma pequena rubrica que vamos ver se corre bem. A pedido de muitas famílias vamos também aqui testar a memória do João Rodrigues. Eu vou no fundo usar-vos aos três para me ajudarem neste processo. João Pedro, tu vais ficar aqui a confirmar os resultados, ok? O Francisco, que é o convidado, terá naturalmente a honra de fazer as perguntas para provarmos que isto não é combinado. Aliás, o João não sabe absolutamente, não sabia sequer que iria ser testado. Nós vamos começar esta rubrica sempre, todas as quintas, com o convidado. Portanto, Francisco, vou-te passar aqui a bola. Vais pensar em jogos antigos, envolvendo maioritariamente Benfica, Sporting e Porto, ou fases finais de seleções, o que tu preferires, e vais, no fundo, colocar aqui 2, 3 perguntas ao João e vamos ver se o João vai se sair bem neste quiz. É o quiz ao João Rodrigues. Francisco, quando quiseres, podes o que te vier à cabeça. O que me vier à cabeça, desde logo... Lança 3 e o João depois diz os 3. Okay. Argentina, Jamaica, Mundial de 1998...
Benfica, Vitória de Setúbal, da época 96-97 e podemos ir ao Metz Sporting, que eu creio que é da época 95-96, mas deixa-me confirmar. Eu confirmo. 96, 97. Vá, um de cada vez. 96, 97. Argentina, Metz Jamaica. Sporting. Atenção, não estava a par deste teste triplicado, não estava mesmo. Argentina, Jamaica, Mundial 98, a Argentina ganha 5-0. Uma grande Argentina de Batistutas e companhia incrível. Quem é que marcou os gols? Parque dos Príncipes. O Batistuta sei que marca, mas não sei por onde. Ortega, penso que também marca. O Ortega dá o número 10 dessa Argentina. O Benfica, Vitória de Setúbal, 96-97, 5-1 para o Benfica. Aí pormenoriza, aí tens de pormenorizar. Desde poucas boas exibições do Benfica nessa época. É verdade. O Benfica treinado pelo Paulo Autuori, está domingo. Eu vi o relato desse jogo. O Benfica marca golos do João Pinto, Luís Gustavo. Acho que o Donizete também marca 5-1. E o último jogo que eu meto Sporting, não é? O 96-97. Eu não tenho a certeza mesmo. O Sporting foi eliminado pelo Metz. Exatamente. O Sporting foi eliminado pelo Metz. Sporting atenção. do Manel José, se a memória não me falha. Não, o Sporting Não? do Robert Vazés. Roberto Vazés, Eu acho que o Metz ganha 1-0, algo do género, mas sem certeza. O Manel José estava no Benfica. O Manuel José tem no Benfica mais tarde nessa Mais época. tarde, exatamente. Em relação à Argentina, estás obviamente certo, 5-0, marcou 2 o Ortega, 3 Benfica o Batistuta. Em relação ao Metz Sporting, Metz 2-0. Ok, 2-0, pronto. Mas sei que o Sporting foi eliminado. Foi Vamos eliminado. colocar aqui uma 96, cruzinha num dos 96-97. Pronto, E fica... o Benfica também está bem. E em relação ao Benfica, nem vale a pena confirmar. Não é? Sim, o Benfica não vamos confirmar. Tu já, mas acredito já que- chegaste a desmentir sites especializados, portanto não vou arriscar a fazer isso. Pronto, fica um bom registro, uma boa estreia, João. Metz Sporting. Duas green, Da duas próxima green. vamos ao campeonato jugoslavo de próxima- 86 a 87. Na próxima semana será pior. Vamos ver como é que o João se vai portar na próxima semana. Nós vamos para a última rubrica do nosso programa, Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano. Ora, chegamos à Zona de Apostas Betano, a rubrica que finaliza então o nosso programa. E, Francisco Sousa, vou-te dar as honras de abrires esta rubrica com o jogo grande deste fim de semana, Futebol Clube do Porto, Sporting Braga. Qual é que é o teu prognóstico? Ora, acredito que o Porto vai ganhar por 2-1. Parece-me que a equipa quer reagir, claro, a esta derrota e eliminação na Liga dos Campeões. E é um Porto que tem estado sempre forte em casa, e mesmo nos momentos adversos, vimos até recentemente contra o Vitória, conseguiu dar a volta ao resultado. Portanto, acredito que o Braga, apesar de ser uma equipa que também se quer aproximar do Benfica, vai chegar com algum desgaste de um jogo decisivo na Europa, e o Porto pode aproveitar também isso e certamente que vai querer reagir. E já sabemos como é que são as equipas de Sérgio Conceição, quando perdem, querem imediatamente ganhar o jogo seguinte. João Rodrigues, do teu lado. Olha, o meu prognóstico vai para uma vitória do Porto sobre o Braga. Acho que o Porto vai aproveitar o fator casa, como dizia José Mourinho, depois desta eliminação da Champions. Acho que o Braga vai pagar a fatura, apesar de ter um Ricardo Horta num grande momento. Acho que estão criadas condições para que o Porto tenha uma boa noite junto dos seus adeptos e com o Luís Dias em grande outra vez. Citar o José Mourinho é sempre bom. João Pedro, do teu lado. Em relação ao meu lado, eu acho que vou mais seguir o meu feeling e vou dizer que o jogo vai ficar empatado, apesar de não ter muitas justificações para isso. Ou seja, como o Francisco dizia, vai haver desgaste do Braga. O Braga, que chegou desgastado à Luz depois do jogo da Liga Europa, perdeu por 6-1, vai ter menos de 2 dias de descanso em relação ao Futebol Clube do Porto. Portanto, isso pode fazer a diferença, mas é mais uma questão de feeling. Acho que o jogo vai ficar empatado. João, queres dizer as apostas? Sim, tu dizes que o jogo vai ficar empatado. Olha, a odd para empate é de 4,25, e vitória do Porto 1,45 e vitória arsenalista do Sporting Braga 5,70. Portanto, ganho dinheiro se apostar no empate. Exatamente, portanto podes avançar. valorizar. Acho que é interessante. Ninguém vai para a vitória do Sporting Braga, não é? Podes ir, Portanto, ganhas eu mais posso tentar, não é? Mas os Posso tentar. nossos filhos não têm corrido muito bem, mas É isso. Portanto, vamos tentar ver se pelo Vai menos... para o Braga e esta. pagas-me um jantar para a semana. Eu vou para a do Braga para podermos ter aqui a ver certeza que equilíbrio. para a semana um de nós acertou. Portanto, Exato. eu vou para o Braga, tu vais para o empate e vocês os dois ficam com a E vitória. fazemos já uma questão, que é quem acertar depois no fim de semana, na semana seguinte, no programa seguinte, começa a zona do Porto. Ok, vamos a isso. Pronto, para a semana já sabem. Ou eu, ou o João Pedro, ou o João Rodrigues. Um de nós ganha. Um deles vai ganhar de certeza, portanto aqui não há forma de a coisa correr mal. E nós regressamos para a semana. Duplo programa, já sabem, deixem-se de tangas. O meu nome é Mário Cajica, agradecer ao João Pedro Oca, ao João Rodrigues e também ao Francisco Pinho Sousa por estar aqui como convidado. Francisco, muito obrigado também por ter estado aqui connosco. É tudo por esta semana. Já sabem, para a semana também preenchida com jogos. Um grande abraço e até para a semana.
programa patrocinado por Betano.